Estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2024. Unção de Josué está sobre mim. E eu creio nisso. Amém? Sentem-se por gentileza. Graças a Deus. Então vamos lá. O Espírito Santo volta nesse assunto. Fé sincera e boa consciência. Você sabe que recentemente nós falamos sobre isso, que a luz é a consciência. Quando você passa a ter consciência de Deus, consciência da vontade de Deus, consciência da verdade, consciência do que é certo, e significa que essa luz acendeu. E a consciência, essa é uma parte do Espírito Santo. É o Espírito Santo que revela, que mostra, que ilumina, que traz a luz. Então, o Paulo disse para Timóteo: Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução. Segundo as profecias já proferidas a seu respeito, quer dizer, você tem promessas, você tem um chamado grande, seu ministério é promissor, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Observe as instruções dadas por Paulo para o menino Timóteo. Timóteo era um jovem que, quando começou a ser treinado por Paulo, tinha uns 17 anos. E ele foi um filho para Paulo. Paulo chama de filho, ele tinha essa consideração com ele. E ele vem e fala assim, olha, eu dou essa instrução. Ah, se nós seguíssemos as instruções de quem é experiente. Segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Siga essa instrução. Tem muita profecia boa que foi liberada a seu favor. Você precisa viver alinhado com as direções que você tem recebido e combata o bom combate. Por que você encontra muito essa direção para combater o bom combate? Para você estar na boa luta. Porque tem combates que não valem a pena. Porque tem lutas que não valem a pena. E quanto mais o tempo passa, mais eu quero estar fora de lutas sem recompensa. Quando eu vejo, principalmente os mais jovens, em guerrinhas, em rivalidadezinhas, eu penso, só vai perder tempo e energia. Quando eu vejo uma pessoa com assuntos inúteis, sabe, numa luta, que você pensa, qual vai ser? Vamos lá. No final, qual será a recompensa dessa pessoa? Nenhuma. Só cansaço, talvez estresse, uma dor de estômago, dor de cabeça, insônia, perda de bênçãos, de vida, de credibilidade. Então, Paulo termina dizendo que ele combateu o bom combate. Não por não faltar luta sem recompensa, ele foi tentado diversas vezes a entrar em combates sem recompensa. E nessa
nossa caminhada, nós vamos ser tentados muitas vezes a entrarmos em guerras sem recompensa. Então, por favor, não entre em guerra sem recompensa. Tem gente que só está para falar, não quer ouvir. É uma luta perdida. Tem gente que dizer para ele mudar, ele não tem consciência que precisa de mudar, que precisa mudar. Então, assim, é uma luta perdida, é uma guerra sem recompensa. Discussões, querer ganhar uma briga, é uma luta sem recompensa. Aí, se você pensa em viver algo grande na sua vida, Timóteo, lembre-se das palavras que foram proferidas, das profecias, das palavras proféticas que foram proferidas a seu respeito. E combata o bom combate, meu filho. Você tem que estar focado. O que foi dito para você? Quais as palavras que você recebeu, que era para você estar meditando dia e noite? E quais as guerras que você anda lutando? No final, diga para mim, qual será a recompensa desses falatórios, desses desabafos, desses questionamentos, dessas cobranças? No final, essas conversas inúteis que você tem tido, ao invés de ir para a mesa, para crescimento, os assuntos são irrelevantes. Conte para mim, qual vai ser a sua recompensa no final? Porque, às vezes, a pessoa para e diz, não, foi só uma coisinha. Não é, nunca é uma coisinha, nunca é só um pensamentozinho, uma falazinha, uma açãozinha. Palavras são sementes, atitudes são sementes, decisões são sementes, escolhas são sementes, que vai gerar uma colheita e um atraso de vida. Nunca é um videozinho. O que entra vai sair. Então você vai encontrar sempre os homens de Deus sendo orientados a um foco absoluto, irresistível. A lutar as guerras certas. A soltar essas coisas inúteis. Esses assuntos inúteis. Esses sentimentos inúteis. Essas falas inúteis. Essas guerrinhas inúteis. Porque você só tem que responder essa pergunta. No final desse combate, quem vai sair ganhando? O que você vai ganhar com isso? Sabe qual é a resposta? Qual vai ser a resposta, se você for sincero? A maioria está envolvida em luta sem recompensa, que no final não vai ter nada realmente relevante para ser tirado disso. A recompensa não vai ser agradável, mas desagradável. Então, você imagina aquele tempo que nós ficamos ali, em guerra sem recompensa, se nós estivéssemos envolvidos em coisas que vão trazer recompensa? Como falar com Deus, ajudar pessoas, ou calar a boca. Às vezes, só o fato de você calar a boca, você já está lutando a boa guerra. Só de ficar calado. Combater aqueles sentimentos inúteis,
que só vão atrasar o que Deus tem para você com a sua vida. Mantendo a fé e a boa consciência. Então você vê que é um conselho, ele dá um conselho amplo para ele, e está dizendo, olha, você precisa lembrar do que foi profetizado e viver de acordo com essas mensagens. Você precisa seguir e combater o bom combate. E você precisa manter a fé e a boa consciência. Então, o que desagrada a Deus é a falta de fé. E o que o diabo mais trabalha é para roubar a fé e uma boa consciência. Não basta só ter a fé, você tem que ter uma boa consciência. Que alguns rejeitaram. Quando você rejeita viver dessa maneira, como Paulo orientou Timóteo, você vai naufragar na fé. Você pode rejeitar. Você pode não ampliar isso aqui e tomar consciência disso e viver o contrário disso. E quando você vive o contrário, o que acontece? Você está rejeitando essa instrução. Essa instrução de Paulo não serve para você. E aí é onde você naufraga na fé. E naufragar na fé, meu Senhor. Você vê que a pessoa tinha tudo para chegar ao porto desejado, mas porque ela rejeitou o que ela jamais deveria rejeitar, então ela naufraga. E aí ela fica à deriva. E onde ela vai parar? Não é no porto desejado. Se é que ela vai viver para chegar a algum lugar. Então isso é sério. Você cria a sua realidade. Com o que você pensa, com o que você fala. O que eu disse? Você cria. O senhor que estou dizendo é a Bíblia. Eu posso fundamentar isso aqui com inúmeras, não uma escritura, inúmeras. Sabe, tem inúmeras escrituras. Você cria a sua realidade. Você tem o resultado de como você pensa e do que você fala. Agora, isso não é novo para você. Só que o problema é que muitos não tomaram consciência dessa verdade. Aí que está o problema. Você já ouviu. Alguns já entenderam, já tomaram consciência dessa verdade. Outros não. Escutaram, mas como a mente é rígida, é uma mente rígida, tem fortalezas, a pessoa continua vivendo com base nas suas crenças, então ela tem consciência das suas crenças. E é por isso que ela faz a mesma coisa, muitas vezes, que não leva ela a lugar nenhum, mas ela continua fazendo. Porque ela ainda não tomou consciência de que ela, só ela, não é Deus, não. Não é o diabo, mas não. Ela está criando a realidade dela com aquilo que ela tem consciência. E muitas vezes a consciência dela ou é cauterizada, ou ela simplesmente não tem uma boa consciência. Ela tem uma consciência disfuncional. O que nos difere de um animal é a consciência. É a consciência. Há mais de 500 anos, aqui nesse país, um animal e o homem
viviam praticamente da mesma maneira. Saiam atrás para buscar alguma coisa para comer, o tempo passou, olha a evolução, mas os animais continuam do mesmo jeito. Olha quanta coisa tem acontecido. O que nos difere? A diferença do homem para o animal é a consciência. Se você não toma consciência da verdade, você pode entrar num estado como o Asaf falou: eu virei um animal quando eu deixei meu coração azedar, a inveja tomar conta de mim, os questionamentos, eu virei um animal irracional. Ele disse isso, está escrito, você conhece esse salmo. Eu virei um animal irracional. Quer dizer, eu não pensava mais, eu não tinha mais a consciência do certo, da verdade. Eu agi como um animal. Irracional. Essa boa consciência. Quer ver? Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Ou seja, Paulo fala de pessoas que estavam ensinando enganos, porque tinham uma consciência cauterizada, já não tinham mais capacidade de responder aos estímulos morais e espirituais. A consciência estava cauterizada, insensível para as coisas de Deus. A consciência anda junto com a fé. Aí você olha para uma pessoa, deixa eu ver se eu acho isso aqui, que eu ainda coloquei aqui. Uma pessoa que tem uma consciência disfuncional. É uma pessoa que não tem consciência de nada. Você não vê, às vezes você chega para uma pessoa e você oferece ajuda para ela, todo mundo, o mundo está vendo que ela precisa de ajuda, e ela fala: não, não preciso de nada. Então, orgulho ou ela não tem uma boa consciência, ela nunca deu lugar à luz, à verdade. Ou ela já tem a consciência cauterizada mesmo. Então, é disfuncional. Que vê uma pessoa que, por exemplo, em briga de trânsito é muito comum. Você acha que uma pessoa que tem uma consciência plena, ao ser fechada por alguém, ela vai gritar, xingar, chamar na seta, corre atrás da pessoa, chega perto dando sinal de luz. Tá bom. Então, olha aqui, ó. Aí o cara que está na frente decide parar. Digamos que decida parar, um cara também com uma consciência disfuncional, que age como que não tem nada a perder. Desce armado, não tem um monte de histórias por aí que a pessoa desceu armada, deu um tiro na outra, esfaqueou a outra, ou deu um murro daqueles, ou arrancou a pessoa dentro do carro, arrebentou com ela, quebrou o carro do outro inteiro. Então, pensa se essa pessoa, o que ela vai ganhar com isso? Ela pode ganhar um problema, talvez irreversível. Então, você vê que ela não tem consciência. Ela tem uma consciência disfuncional. Ela não
pensa, ela faz bobagens. Ela não mede o que ela vai perder. Peraí. Uma pessoa que tem uma consciência plena, ela vai dizer assim, vai com Deus, Deus te abençoe, porque assim, olha, eu tenho um propósito de vida, eu tenho família, eu tenho uma vida linda, eu tenho um monte de coisas para viver. Não vai ser você, cara. Vai com o teu lixo, não quero o teu lixo. Siga, vai. Aí, o disfuncional vai falar, você está sendo tonto, você não sei o quê. Ele é o disfuncional, ele não tem consciência. Ele quer entrar numa briga que ele não vai ter recompensa nenhuma. E ele pode ter perdas até irreversíveis. Irreversíveis. Então, mas ele não pensa. É o que Paulo fala de pessoas que agem pelas vísceras, pelo estômago. Quem tem uma consciência relativa é mais ou menos Saul, sabe? Que ora está doido, ora fala até com lucidez. Por um momento ele está perseguindo. Davi, vou te matar. De repente ele fala, não, eu sei que você vai ser o rei, eu que errei com você, meu filho. Você pensa assim, agora esse homem mudou. Aí você vê 2 capítulos à frente, ele está de novo. Davi tendo oportunidade de matar ele e não mata. E aí, de novo, ele, eu sei. Ele sabia mesmo, ele precisava saber que sabe. Então, é uma consciência relativa. Ora, a pessoa até fala com uma certa consciência, ela até, se até encontra um bom senso nela. Você pensa, olha, a pessoa ela falou com sensatez, ó. Né? Nossa, vamos esperar, né? Que a partir de agora, de repente a pessoa aparece assim, mais doida do que nunca, mas aquela oscilação, e só fala bobagens, e não pensa, e faz aquilo que tinha acabado de dizer 2 dias atrás que não ia fazer. É a consciência relativa. E o que acontece com pessoas? Quem tem uma consciência disfuncional vai ter um comportamento disfuncional e prejudicial, e você pode ter certeza, entra ano, sai ano. Essa pessoa está no mesmo lugar. No mesmo lugar, não. Ela está piorando. Porque a consciência dela é disfuncional. Ela difere muito pouco de um animal. Ela sente o que ela não deve sentir, ela alimenta, ela vai pelo impulso, e no impulso ela faz as loucuras dela. Ela não tem autocontrole nenhum. A relativa, ela ainda está cheia de crenças, mas ela ainda tem alguns, digamos, surtos de lucidez. Mas ela não consegue manter. Ela não consegue manter. E aí tem aquela pessoa que tem uma consciência plena, funcional, produtiva, que funciona como um filtro intelectual. Ela tem honestidade intelectual. Ela é estável. Ela tem consciência do que é certo, do que é errado diante de Deus. Para ilustrar bem, essa pessoa é como se ela estivesse no pico de um grande monte. Então, ela consegue ter uma visão panorâmica de tudo que está ali abaixo. Então, ela consegue medir. Não, peraí, se eu me envolver nisso aqui, não, peraí. Vamos calcular o risco, o custo disso, o custo-benefício.
Porque às vezes chegam coisas para a gente que parecem de pronto assim, a melhor coisa do mundo. E aí, você pesa o custo-benefício, você vê que o custo é mais alto do que o benefício, você diz, não, não vou me meter nisso não. Não vou me meter nisso não, quero isso aí não. Estou fora, quero não. Não. A pessoa, ela consegue viver o que a maioria que está ali ao redor não está vendo. Ela tem uma consciência viva, funcional. Ela está no pico da montanha. Ela consegue ver. Ela consegue discernir, porque ela está atenta. A mente dela não está em ponto morto. Ela está sendo guiada pela fé e não pelas emoções dela. As pessoas bem-sucedidas que constroem na rocha são as pessoas que chegam nesse nível de consciência plena funcional. Uma consciência produtiva, que produz resultados, porque ela busca esse discernimento. Ela não apenas está lá, ela está corpo e alma. A mente está o corpo. Ela não deixa que as emoções dela tomem conta dela de maneira que ela não consiga raciocinar, ter consciência de uma decisão que ela está tomando num momento de grande emotividade, num momento de alegria, um momento de festa. Ela pode fazer promessas que quando amanhecer o dia ela pensa, não acredito que eu prometi isso, meu Deus. Eu nem bebi. Mas estava embriagado pelo povo, pela festa, pela alegria, por isso, por aquilo, pelo movimento. Você é envolvido por aquela atmosfera e você não tem uma consciência. Aí você sai tomando decisões. Que aí quando amanhece o dia você pensa, não é possível. Mas quando você tem essa consciência plena, você está atento. Não, isso não. Não pensa. E você pensa para falar, você pensa até onde você vai. E o que é maravilhoso, quando você cede, porque não é porque você tem essa consciência que você não vai errar, você erra também. Só que a diferença é que você já tem consciência de que você errou, e é imediato. Você já tem consciência, falei demais. Ixi. E agora? Agora, você também tem consciência de que você tem que ter respeito pelo que você falou. Se você falou, você tem que cumprir. Ou ter a humildade de dizer, me desculpa, me perdoa mesmo. Eu falei demais, estava num momento de emotividade e eu não vou poder fazer isso aqui, não. Me perdoa. Você tem a humildade de admitir. Você admite aquele erro, aquela falha. Então, essa consciência, ela te impede de viver uma vida fracassada. Mas a consciência disfuncional relativa vai levar a pessoa, toda pessoa fracassada, na família, no casamento, no financeiro, ela tem uma consciência disfuncional ou relativa. Não é à toa que você vai ver tanto a Bíblia falar sobre consciência, sobre discernimento, sobre você ser guiado pelo Espírito.
E para você ser guiado, você tem que estar atento. A chama tem que estar acesa. Você tem que estar ouvindo o que o Espírito está dizendo. O que está falando? O que está dizendo? O que o Espírito Santo está dizendo aqui? A voz dele. Você está atento à voz dele? Está dizendo, não, para, cala, não, isso não é para você, não avança. Quieta, para. Não, olha o que você está pensando, olha o que você está pensando. Essa consciência faz você ver rapidamente, à distância, um dardo. Um pensamento errado. Um sentimento, você já combate, Senhor. Esse sentimento não está certo, eu sei. Me ajuda a vencer isso. Tanto que você pede ajuda para Deus para vencer. Senhor, eu estou com raiva mesmo, Senhor. O bom do que tem uma consciência plena, funcional, ele é sincero. Então ele vai falar com Deus com sinceridade. Ele vai dizer, Senhor, eu estou com raiva mesmo, estou incomodado, está me fazendo mal, mas eu sei que a sua palavra diz isso. Então, eu quero te agradar, me ajuda. Porque eu sozinha não estou conseguindo. Me ajuda. Então, essa consciência. Você vai lembrar que naquela... deixa eu ler. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver em pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante deles. Essa escritura é muito interessante. É a passagem que a mulher foi pega no ato adulterando e eles levaram ela até Jesus, mas com o intuito, eles não estavam nem aí para a mulher, eles queriam pegar Jesus. Então eles eram religiosos, cegos, maus, hipócritas, mas uma coisa eles tinham. O que, gente? Do quê? Consciência do pecado. Porque quando Jesus falou, se vocês não tiverem, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, cada um foi jogando suas pedras, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, foi indo embora. Então, uma coisa eles tinham, consciência de pecado. Isso eles tinham. E você sabe o que é pior? Que algumas pessoas nem consciência, a consciência é tão disfuncional, que a pessoa ela não consegue, ela muitas vezes se encontra como os ninivitas, só com uma diferença. Os ninivitas, Deus falou que não sabiam discernir a mão direita da esquerda, mas eles tiveram consciência de que Deus falava sério. Porque quando Jonas anunciou que a cidade ia ser destruída, eles questionaram, eles espernearam, ou eles entraram num jejum, o rei saiu do trono, tirou as vestes, botou esse pano de saco e proclamou um jejum de 3 dias. Ninguém questionou, não. E o Senhor falou que eles não sabiam discernir a mão direita da esquerda, mas consciência de que eles estavam errados, eles tinham. Eles tiveram. Essa consciência eles tiveram. Eles podiam não ter consciência para muita coisa, mas que estavam errados. Tanto que eles se posicionaram. Ninguém questionou, mas foi todo mundo se arrepender. Todo mundo.
Aí algumas pessoas falam assim, mas fulano é inteligente, tem uma consciência, que é uma pessoa mais inteligente do que Paulo, estudado, poliglota, um cara com formação acadêmica, um cara que foi criado aos pés de Gamaliel, um grande rabino, a grife dos rabinos. Então, uma coisa é você ter estudado não sei com quem, outra coisa é aquele que é a grife do momento, foi meu professor. Então, a grife dos rabinos, aquele que todo mundo queria que assinasse no seu currículo, meu professor foi Gamaliel, Paulo. E que é um sujeito que, pelo zelo, ele não tinha consciência de que ele estava fazendo errado. Ele perseguiu a igreja, ele prendeu, ele matou, ele foi o terrorista da época. E ele fazia em nome de uma fé, de um zelo, de uma convicção. Então, uma pessoa pode ter um conhecimento profundo, inclusive da religião, porque ele conhecia a lei na ponta da língua. Se tem uma coisa que ele era fariseu de fariseus, diz a Bíblia. Fariseu de fariseus, filho de fariseu, na seita mais zelosa, porque os fariseus eram aqueles zelosos pela lei, pela religião. E ele não tinha consciência da verdade. Então, você pode estar tão cheio de um monte de coisas e não ter consciência de que o que você está fazendo é errado, até que Jesus o encontra no capítulo 9 de Atos. E ele vê aquele clarão, fica cego e ele ouve a voz: Paulo, Paulo, por que você me persegue? Saulo, Saulo, depois mudou para Paulo. Por que você me persegue? Você está me perseguindo, rapaz. É a mim que você persegue quando você persegue a minha igreja. Ele estava cheio de cartas que autorizavam ele a fazer um terror na vida da igreja. Ele respirava, diz a Bíblia, ameaças. Quando ele teve esse encontro, e ele ouviu: por que você me persegue? Por que você está me perseguindo? Ele não tinha consciência, com toda a inteligência, toda a lei, toda a teologia dele, que ele estava perseguindo era a Deus, quando ele perseguia a igreja. Ele não tinha consciência. Ele achava que ele era muito. E o que ele falou a respeito de tudo que ele disse? Ele disse em Filipenses que era muito. Ele se agarrava àquilo, os seus diplomas, a sua teologia, o seu conhecimento, a grife, ter estudado com a grife dos rabinos. O que ele disse, você lembra? Ele tratou como o quê? Esterco, tudo isso. Ele dá a lista de tudo que ele já tinha feito, sabia feito. Ele disse: eu trato isso tudo como esterco. E aí ele disse que ele queria o quê? Vamos ver se você lembra. Eu quero conhecer a Cristo. Ai, meu Deus, você não se emociona, não? Ai!
Meu Deus! Nossa! Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos. Eu quero conhecer a Cristo. Eu conheço religião, eu conheço Gamaliel, eu conheço os grandes professores, eu estudei em Alexandria, eu fiz parte de tantas coisas grandes. Eu participei, eu estive, mas tudo isso para mim é esterco. Eu quero conhecer a Cristo. Aqui ele fala com uma consciência da verdade, a consciência funcional. Porque com todo conhecimento e sabedoria humana, religiosa, adquirida através dos livros e banco de escola, Paulo podia se gabar, tanto que ele fala, né? Se tem alguém que pode se gabar, sou eu. Mas isso para mim eu considero como esterco. Eu quero conhecer a Cristo. Então, ali ele fala com uma consciência do que vale a pena, do que é verdade, do que importa. O que importa? Conhecer a Cristo. O que importa é conhecer a Cristo. Você pode conhecer muitas coisas. Você pode conhecer igrejas, conhecer autores, ter lido muitos livros, ter feito muitas coisas, mas se você não conhece a Cristo, e esse conhecer, você sabe que tem o sentido de intimidade. É o mesmo sentido da intimidade de um casal. Conhecer. Então, fala de um conhecimento íntimo, profundo, revelado, uma consciência tão viva da verdade. Eu quero conhecer a Cristo. Eu considero isso tudo como nada. Você vê Pedro, que já o contrário de Paulo, um chucrão, um pescador, mãos certamente cheias de calos, não tinha claramente nenhuma formação acadêmica, também falou de consciência. Porque é a consciência que nós estamos falando. É uma consciência que provém do Espírito. E que não importa o que você tem ou não tem, você tem que perseguir essa fé e essa boa consciência. Crer no que está escrito e ter uma boa consciência, uma consciência plena, funcional, da verdade. Você ver. A palavra é viva e eficaz. Você conseguir enxergar a vida e a eficiência dela, ela é o suficiente. E ela penetra fundo e ela discerne intenções e motivações do coração. Então, quando você tem uma consciência viva, funcional, você consegue discernir se aquele sentimento, aquele pensamento, aquilo que você está fazendo é honesto, é correto. Se você está sendo contraditório ou não. Porque uma pessoa que tem consciência, ela está vendo a verdade, ou seja, não tem escuridão. Foi colocado luz naquelas trevas. Porque consciência viva é luz. Agora tem luz, acendeu a luz, eu vi. Eu estou vendo o que eu não estava vendo.
que essa minha forma de pensar está errada, essa teologia está errada, essa mentalidade está errada. Para onde eu tenho pendido, as escolhas que eu tenho feito estão erradas. São disfuncionais. É uma clareza mental, que você sabe onde você... Tanto que uma pessoa que tem uma consciência plena, funcional, que ela está no pico, é como se ela estivesse no pico da montanha, ela vê tudo, ela está vendo, ela tem clareza, ela tem uma visão ampla. Ela não vai ser oscilante. Ela não vai ser. Ela sabe onde ela deve estar e como ela deve estar. É por isso que a vida dessa pessoa prospera. Porque ela não vai... Ela pensa para falar, porque ela tem consciência. Ela tem discernimento. Ela pensa para tomar uma decisão, ela busca ter essa clareza do espírito, porque ela não vai se aventurar num negócio e botar Deus, como muitas pessoas colocam Deus, onde Deus não está. Porque se Deus estiver em algo, Ele confirma. Onde Deus está, há confirmação. E o Senhor dava vitórias a Davi, ou seja, o Senhor confirmava os passos de Davi. Quando o Senhor não está confirmando, ou seja, não está dando certo, aquilo não está andando, não está fluindo, eu preciso parar e buscar, peraí, eu estou realmente no lugar certo? Era Deus? Ou o que é que pode estar travando isso aqui? Essa pessoa ela tem consciência suficiente para responder com autorresponsabilidade. Se tem alguma coisa que não está dando certo aqui, o problema está em mim. Hoje, se eu estou dando, se é o diabo, eu estou dando lugar a ele. Ou eu não estou dando condições para Deus fazer. Ela nunca vai jogar, porque é Deus, Deus não quis, ou Deus é aquilo. Não, ela vai ter a sinceridade, a honestidade. Porque uma pessoa que tem consciência, uma marca de uma pessoa que tem consciência funcional, uma boa consciência, é honestidade intelectual. Ela tem honestidade intelectual. Você sabe o que esperar dela. Ela não vai embromar, ela não vai enrolar. Se ela está errada, ela vai dizer que ela está errada. Se ela precipitou, ela vai dizer que precipitou. Eu precipitei. Ela não vai ficar fazendo manobras por causa do orgulho para justificar o injustificável. Ela não está ali tentando só controlar a situação. Ganhar alguma vantagem. Igual você vê hoje em dia que tudo é narrativa. Nós vivemos um tempo onde é zero de honestidade intelectual. Não importa para onde você vai,
você vai perder do mesmo jeito, porque sempre vão ter um argumento diferente. Então, você fala, então, mas é isso aqui. Não, mas aqui agora era isso aqui. Ah, então tá ainda. Não, mas agora é isso aqui. Ou seja, você vai perder de qualquer jeito. Porque só existem narrativas, não existem... Não, a verdade não é... Ninguém prima pela verdade. O mundo que nós estamos vivendo é esse. As pessoas não primam pela verdade, não importa a verdade. São narrativas. Então, tem pessoas que não têm honestidade intelectual. Para onde você for, você vai perder. Porque você vai questionar um negócio, você está apontando, e aí a pessoa imediatamente já dá uma virada e fala, não, mas você não me entendeu. Não foi isso que eu estava falando. Não falei isso não. E você pensa assim, esse não é o bom combate. Nunca tente discutir com alguém que tem uma consciência disfuncional relativa, que quer só ganhar vantagem, que é desonesta intelectualmente. Porque você vai esgotar e não vai chegar a lugar nenhum. A pessoa está para falar, está para se justificar, não há verdade nela. Ela vai para onde é conveniente. Não é assim? É para onde é conveniente. Então, a pessoa ela não está importando com a verdade. Ela simplesmente vai manter, a qualquer custo, uma narrativa. Porque ela está cheia dela e cheia de enganos. Uma pessoa que está cheia da verdade, a verdade a constrange. Ela persegue a paz, e uma consciência culpada perde a autoridade, não tem paz. Não tem paz. Eu me lembro que eu acho que foi na pandemia, alguém que estava me ouvindo, esse testemunho me emocionou, eu contei ele. O homem, o marido, estava foragido. E quando ele estava ouvindo essas palavras, e a palavra o constrangeu tanto, que ele desejou mais a paz e encerrar com aquilo, do que continuar do jeito que ele estava. Ele se levantou e se apresentou à justiça. Ou seja, peraí, o que eu tenho que pagar à justiça eu vou pagar, o que eu devo eu vou pagar, mas eu quero paz. Eu me recuso a viver assim. Isso é consciência funcional. A pessoa tomou uma consciência da verdade, a verdade a constrange num nível que ela agora precisa de paz. Porque quando você toma consciência, você não vai ter mais paz. É igual aquela história, né? Depois que eu aceitei Jesus, nunca mais pequei em paz, né? Você não peca em paz mais. É um negócio assim que você entra em pânico. Não tem como pecar em paz. Você pensa, meu Deus, que coisa, não dá para pecar em paz mais. Não tem mais paz para pecar. Antes você pecava, não tá, por quê? Não tinha consciência. Agora você tem consciência. Então, você conta uma mentira, eu já vi gente acabar de contar um negócio meio torto, vir e falar assim, eu não fui preciso. Volta 2 minutos, e a pessoa fala para mim assim, desculpa, eu não fui preciso. Eu não fui preciso, e eu saí ali, já o Espírito Santo, o cortezinho no manto de Saul. Já me... eu tenho, a minha consciência, não, eu tenho que ir, a consciência, vai. Ainda que a sua carne diga, não, larga isso para lá, deixa, a consciência diz, não deixa não, vai lá. Desculpa, eu não fui preciso. Eu não agi com precisão. A consciência não deixa. Isso é uma delícia, isso é forte demais.
Porque você está sendo guiado pelo Espírito. O Espírito não deixa. Não deixa você ficar no mesmo lugar, da mesma forma. Por isso, procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. O que Paulo disse? Eu procuro. E quem procura, acha. Ou seja, ele está dizendo, isso não acontece do nada. Não é isso? Eu procuro isso, eu trabalho por isso, eu insisto nisso. É o que eu faço. Eu procuro conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Digo a verdade em Cristo, Paulo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. É a minha consciência, através do Espírito Santo, que confirma o que eu estou falando. É muito forte. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Você já parou para pensar o quanto isso é mais profundo do que a gente imagina? Quer dizer, eu tenho que ir para um nível, Senhor, o Espírito Santo me puxa para um nível mais alto do que a maioria costuma ficar. Então, tem gente que só não comete uma infração, um desrespeito a uma autoridade, a uma lei, só por medo da punição. Do contrário, ele faria mesmo. Outros, o que pesa para ele é a consciência dele de estar no lugar certo, na hora certa, fazendo o que Deus espera dele. Ainda que aquilo não tivesse nenhuma punição diante dos homens, mas diante de Deus, é errado, é o que pesa para ele. Até porque, meus queridos, quantas leis que estão sendo feitas que, pela lei, você pode fazer. E pela lei de Deus, você está condenado. E com o que nós vamos ficar? Com a lei de Deus. Inclusive, você não vê quantos morrendo pela fé, porque em seus países o cristianismo é proibido, e, no entanto, eles preferem morrer a negar a fé. Então, eles vão contra a lei daquele lugar. Por causa da fé. Porque há uma consciência viva da verdade. Uma consciência viva. A Bíblia diz assim, acima de tudo guarde seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Mantenha a fé e uma boa consciência. Mantenha a fé e uma boa consciência. Para os puros, todas as coisas são puras. Mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Olha o que nós precisamos prestar atenção. Preste atenção. Para algumas pessoas, para aquele que é puro, tudo é puro. Se você tem um coração puro, você dá o benefício da dúvida para o outro.
Mas para um coração corrompido, mente e consciência corrompidas, a malícia sai em primeiro lugar. As deduções. E qual é o problema que a Bíblia apresenta para isso acontecer? Mente e consciência corrompidas. Quando a corrupção, a mente já foi corrompida, a consciência corrompida, a pessoa já recebe as coisas, ela não tem filtro. O filtro da verdade. Da palavra. Aquilo entra de acordo com as crenças dela. Porque vai sair de você, se você não sofreu uma renovação mental, uma renovação interna, vai sair de você aquilo que são suas crenças, aquilo que você acredita, aquilo que foi incutido dentro de você, a forma como você foi formado. Todo mundo sofreu uma formação, né? Foi criado. E você tem que lembrar que uma criança ela não tem filtro. Você pode estar fazendo a coisa mais errada do mundo, mas se você a ensina ou faz perto dela, ela vai receber como verdade, porque você é a referência dela como pai e mãe. Você é a referência dela. Então, às vezes nós vemos criancinhas falando palavrões, tendo atitudes assim desequilibradas. Isso não veio do nada, só vai sair o que entrou. Em que ambiente essa criança está sendo formada, criada? O que você está colocando dentro dela? O que você faz perto dela ou até está ensinando que está totalmente distorcido, errado, totalmente fora da verdade? Qual é o padrão que você está passando para ela? Não reclame. O que você está colocando é o que vai sair, não vai ser outra coisa. Por isso que você precisa prestar atenção no que você fala, no que você faz, porque ela não tem filtro. E aí você vê um pai, às vezes tendo um comportamento com o filho até agressivo, corrigindo algo que muitas vezes ele está fazendo. A agressividade vem dele, as palavras inúteis e fúteis provêm desses pais. Aquele comportamento errado, disfuncional, está vindo desses pais. Porque a criança não tem filtro. Ela tá aprendendo. Por isso que quando nós chegamos no Senhor, nós temos esse processo, né? Porque a obra da justificação é imediata. Crê no seu coração e confessa com a boca. A salvação, ela é de graça. Ela não é barata, mas ela é de graça. Ninguém pode pagar por ela. Então, eu tenho que crer, receber. E então, a obra da santificação é a partir daí. Está junto. Porque eu fui salva para boas obras, não por obras, mas para boas obras. Então, agora, as minhas obras, elas precisam estar alinhadas com o Senhor. Mas não adianta também eu tentar dia e noite ser a melhor pessoa do mundo. Eu tenho que entender
que evangelho não tem a ver com fazer, mas ser. O que eu disse? Em quem você se torna. Eu não faço a obra de Deus, eu sou a obra de Deus. Você não faz a obra de Deus, você é a obra de Deus. Porque Deus está fazendo uma obra em mim e então através de mim. Mas primeiro Ele tem que fazer em mim para fazer através de mim. O que eu disse? Em mim e então? Em mim e então? Então o Evangelho tem a ver com o ser. Evangelho tem a ver com o ser. Porque o que eu vou fazer vem do... O que eu vou fazer vem do... Então, se eu sou, eu faço a coisa certa. Se eu penso certo, eu ajo certo. Se a coisa certa está aqui dentro, vai sair. Se está saindo a coisa errada, é porque a coisa certa não está aqui. O que é ter a mente de Cristo? É você, agora como uma nova criatura, que tem o Espírito de Cristo, o caráter de Cristo, que está caminhando para atingir a estatura de Cristo. Você então, para isso acontecer, tem que haver uma renovação mental. Paulo não disse, transformai-vos pela renovação da sua mente, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela da mente, para que então possamos o quê? Experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que ele está dizendo? Você nunca vai experimentar se não sofrer. Então, o que é uma renovação mental? É você ter essa consciência agora, como Paulo passou a ter, que ele, apesar de achar que o que ele fazia era justo e correto, ele estava errado. Estava errado. Aqueles religiosos não lançaram as pedras sobre a mulher e não a apedrejaram, porque eles também reconheceram que eles tinham pecado. Eles foram levados a ver com uma única pergunta. Então, quando você sofre uma renovação mental, você consegue ver, você está no pico da montanha, você tem uma visão ampla, então você consegue ver coisas que você fez que estavam erradas, que foram bobagens, que você falou, que você fez. Você consegue ver que muitas vezes você lutou guerras inúteis. Você adquire essa honestidade intelectual, essa honestidade. Você não consegue mais viver de uma forma desonesta, falar uma coisa tendo outra no coração. Que isso é falsidade, é hipocrisia, você não consegue. Você tem a mente de Cristo. Agora, isso te constrange. É um constrangimento do Espírito. Então, às vezes a pessoa fala assim para mim, não, mas eu estou fazendo, e eu logo paro e falo. Evangelho não tem a ver com fazer, mas ser, porque você sendo, vai sair de você quem você é. Não tem como eu fazer uma outra coisa diferente daquilo que já está aqui dentro. Vai sair, antigamente saía
o que era errado, porque era o que estava errado, o errado estava aqui dentro. Quando a palavra foi entrando, é como uma água limpa, porque a palavra é isso, é uma água que vai lavando, 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 e vai levando a sujeira. Cada culto é uma faxina, limpa um pouco mais, vai jogando fora. Opa, eu pensava assim, não penso mais. Eu agia assim, opa, eu lidava assim com os negócios. Eu tratava assim, tal, as pessoas. Não, isso não é bíblico, eu não posso agir assim. Quando você não vai vir. Então, eu não faço a obra de Deus, eu sou a obra de Deus. Então, eu não venho aqui, eu não posso vir aqui, pelo menos não se deve fazer isso. Preocupado, eu não posso vir aqui preocupado em fazer, em convencer, em mexer com você. Eu tenho que ser e liberar aquilo que está aqui dentro. O que Deus está fazendo, o que Ele está me ensinando, o que Ele me deu para hoje, para, através de mim, liberar. Que é a mesma coisa você. Deus faz em você para fazer através de você. Então, Ele faz em você. Então, aí vai sair o marido que você tem se tornado, a mulher que você tem se tornado, o filho que você tem se tornado, o funcionário. Quantas vezes eu estive diante de mim, pessoas estiveram diante de mim reclamando das mais diversas situações. E que eu fui dando consciência. Desde, eu não entendo, tem uma maldição, toda vez que eu arrumo um emprego, tem alguém que me persegue, eu sou mandada embora. Em pouco tempo ali, eu trouxe a luz, eu coloquei luz e mostrei, eu também te mandaria embora. Óbvio que algumas pessoas voltam, outras não voltam, porque você foi muito dura. Mas quando você ama a verdade, é o que você vai dizer. Você quer uma coisa, você não tem consciência do que você oferece. O que você está oferecendo? Obviamente que uma pessoa que pensa que quer um grande negócio vai despedir você. Justamente. E é justo. Então, às vezes, a pessoa tá dizendo, eu não sei por que eu estou vivendo isso aqui. Volta a fita. Isso é antigo, gostei, mas vai. Eu ainda fiz curso de datilografia, gente. 2 vezes, tá vendo? Tem mais gente, quem fez aí, para não ficar sozinha. Nós estamos ficando velhos. E acredite, eu era melhor na datilografia do que só no computador. Coisa feia. Vou mudar isso. Então, você tem que olhar e volta então. Espera aí, será que você não está com dívidas hoje que você lá, o Espírito tentou te avisar, mas você não tomou consciência? Ei, você não precisa comprar isso. Será que você não conduziu mal o seu negócio e o que você despreza você vai perder? Será que você não reclamou? Vamos tomar consciência. Talvez você está reclamando do seu cônjuge. Gente, eu já estive diante de pais reclamando que os filhos não iam visitar isso aqui. Não estou justificando, a Bíblia manda honrar pai e mãe, ir lá, visita, honra e tal. Mas da pessoa contar a história. E eu tenho que dizer, peraí, você não construiu um vínculo. Quando você teve o tempo, a oportunidade para construir um vínculo com seus filhos, você não construiu. Agora você está cobrando deles um amor que você não construiu.
Ou muitas vezes o cônjuge está reclamando da distância do outro. E você tem que mostrar, peraí, o que você ofereceu a esse casamento? O quê? Preste atenção. Com o homem, o que mais afeta é quando ele se sente desrespeitado. A mulher, o que mais afeta é quando ela não se sente, ela não tem confiança, ela não tem segurança. Então tá. Às vezes o cara passou a vida inteira sem dar um mínimo de segurança, de confiança para essa esposa. E agora ele quer que ela confie nele e se sinta segura da noite para o dia. Talvez se incomoda quando é desrespeitado, mas nunca trabalhou para ter credibilidade e ser visto como uma figura forte, confiável. Mulher, normalmente, quer ter a última palavra, ou ela quer ser ouvida, ela quer que esse marido ouça o que ela está falando, mas talvez, as oscilações, instabilidades, roubaram toda a credibilidade dela. E agora ele não está nem um pouquinho disposto a ouvir. Então vamos tomar consciência. E não é, a palavra não vem em forma de condenação, mas de revelação. Ela não está aqui para te condenar, mas para te revelar, te dar consciência, colocar luz, um holofote nessas áreas escuras e te levar a ver o que você não estava vendo. E então, tomando consciência, você vai parar de cobrar o que você não pode cobrar, não tem direito de cobrar. Como é que você vai cobrar? Inclusive de Deus. Tem gente que não tem direito nenhum de cobrar de Deus. Qual é o nosso direito aqui? Nós temos, primeiro, deveres de entender e nos submeter e o direito de recomeçar. Então, com consciência, eu agora, então, faço uma risca no chão e diz, ó, eu estou vivo, né? Então, eu vou tentar, vou trabalhar com a ajuda de Deus para construir um relacionamento consistente. Você vai conseguir da noite para o dia recuperar a confiança? Não, óbvio que não. Você vai conseguir resolver toda a sua vida da noite para o dia? Provavelmente não, pode até vir um milagre e algo aí acontecer, mas não é bem assim. Normalmente, as coisas demandam um processo. Então, eu tomo consciência do que eu vinha fazendo, que não funciona, que é errado, faço a risca no chão e decido começar agora a construir uma história bem fundamentada na palavra, consciente da palavra, colocar para dentro a verdade que vai me dando consciência, uma renovação mental, uma visão ampla. Eu estou subindo a montanha, estou vendo cada vez mais, eu vou chegar no pico da montanha onde eu vou ver tudo que eu preciso ver. Para esse momento, porque a vida continua, essa ampliação vai continuar, eu não posso parar de buscar. Então, vamos sair daqui. Chega de mente e consciência corrompida. Jó disse, manterei minha retidão e nunca deixarei, enquanto eu viver, a minha consciência não me repreenderá.
Vamos repetir? Manterei minha retidão e nunca a deixarei enquanto eu viver. A minha consciência não me repreenderá. Você viu que ele assumiu, ele fez uma aliança com Deus, ele fez um acordo com Deus, ele assinou um contrato de fidelidade absoluta. Ele está aqui dizendo, eu manterei a minha retidão, a minha integridade. Eu nunca deixarei. Enquanto eu viver, enquanto eu estiver vivo, a minha consciência não me repreenderá. Eu, sinceramente, não sei como, porque a minha ainda me repreende muitas vezes. De verdade. Que confiança esse homem. Meu Deus. A minha me repreende. E ele disse, a minha consciência não me repreenderá. Eu vou viver com a consciência pura, limpa. Nada me culpando, me acusando, me cobrando. Não, 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 não. E para fechar, assim, quer vocês comam, quer bebam, façam qualquer outra coisa. Quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. O objetivo desta instrução é o amor. Isso é o amor de Deus aqui, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Ou seja, tudo é baseado no amor, que então habita num coração puro, que então mostra uma boa consciência e uma fé sincera e boa consciência, uma fé sincera. A fé que você pratica tem que ser sincera, baseada nessa boa consciência, uma consciência funcional, plena. Alguém que é totalmente dirigido pelo Espírito, tem sensibilidade absoluta ao Espírito Santo. Vamos nos colocar em pé. A mão no coração. Ó Espírito Santo, não há mais nada a ser dito, a não ser, ajuda-nos. 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 Ajuda-nos a ser os cristãos que devemos ser, honrar o Senhor, viver em temor, em retidão, e chegar nesse nível de Jó, onde a nossa consciência não nos repreenderá. Ajuda-nos. Perdoa as nossas falhas, os nossos erros. Nos dá visão, Senhor, discernimento. Nos dê clareza. Cada pessoa que está aqui, que está ouvindo essa palavra, que esteja adquirindo essa clareza, coloca a luz nas trevas.
dá discernimento, dá uma boa consciência. Que saia desse domingo um povo que tem uma fé sincera, não uma fé religiosa, emocional, mas uma fé sincera e uma boa consciência. Uma fé sincera e uma boa consciência. Uma fé sincera e uma boa consciência. Nesse momento, Senhor, eu peço para que fortalezas estejam sendo demolidas, que são crenças equivocadas, mentirosas, erradas, mas que é verdade para ela, e pode ser uma grande mentira, mas se é verdade para ela, então ela age com base naquilo que é verdade para ela, ainda que seja uma grande mentira. Talvez alguns ainda carreguem paradigmas religiosos, tanta cegueira, tantos bloqueios. Talvez muitos tenham vivido com uma consciência disfuncional ou relativa. Mas eu oro por uma consciência funcional, plena, produtiva. Eu oro por visão, eu oro por clareza. Mais uma vez eu peço, tira o agravo dos ouvidos, tira as escamas dos olhos. Traz renovo mental, Senhor. Porque se eu acredito no engodo, se eu ainda tenho sido enganada pelas minhas crenças, eu vou agir com base nelas, porque eu sou o que eu acredito, eu vou ter o que eu acredito, e a minha mente cria a minha realidade, minha boca cria a minha realidade. Quantas pessoas, Senhor, que até hoje não tomaram consciência da boca, que estão criando a realidade, uma realidade terrível, em função do que elas falam. Estão criando uma realidade maldita em função do que elas falam. Na verdade, esse culto, ele demandaria até dias falando desse assunto. Consciência. Mantenha a fé e uma boa consciência, uma fé sincera e uma boa consciência, honestidade intelectual, verdade no íntimo. Foi o que o Senhor falou, foi o que Davi falou, que o Senhor deseja verdade no íntimo. Na verdade, o Senhor trabalha essa mudança interna, essa mudança no coração. O tempo todo o Senhor está falando sobre essa mudança no modo de pensar. Antes eu pensava de um jeito, mas agora eu tenho que alinhar a minha vida, a minha mente, a sua palavra. Tem que haver um rompimento com esse padrão. Ai, Espírito Santo, o que eu posso fazer a não ser orar? Não tem como abrir a cabeça e colocar a sua palavra lá. A pessoa tem que querer. Ela tem que abrir o coração, ela tem que ter humildade. Bem-aventurados os humildes. Humildade para se despir do velho homem, humildade para se despir da sua religiosidade, do seu emocionalismo, humildade para se despir da velha criatura, humildade para romper com um padrão que nunca ajudou. Humildade. Humildade. Porque humildade é ouvir o Senhor
Humildade é se render ao que o Senhor está dizendo. Eu não quero, mas a sua palavra diz, então eu me rendo. Eu não acho justo, mas a sua palavra diz, então eu me rendo. É doloroso para mim, mas a sua palavra está me orientando, então eu me rendo. Não faz nem sentido para mim agora, mas a sua palavra está me dizendo, me orientando, então eu me rendo. Está doendo, é sacrificial, mas a sua palavra está me orientando, então eu vou fazer. Humildade, para passar pela dor da obediência, a dor da renúncia própria, e simplesmente ir lá e fazer o que a sua palavra está orientando a fazer. Vem, Espírito Santo. Só o Senhor convence uma pessoa da verdade e do juízo. Só o Senhor pode colocar luz, clareza, dar discernimento, dar essa consciência funcional, essa boa consciência. Então eu oro para que saia daqui, desse domingo de ceia, pessoas com uma fé sincera e uma boa consciência. Uma fé sincera, sem hipocrisia. Uma coisa é falarmos bem do Senhor, outra coisa é vivermos como quem realmente acredita. Uma fé sincera tem nojo da hipocrisia, da falsidade, da mentira. Não pode suportar, a consciência não o repreenderá, porque a consciência não suporta estar desalinhado. A consciência não nos permite esse desalinhamento. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. E faz a obra que homem nenhum pode fazer. Num mundo onde tudo é relativo. Num mundo onde o hedonismo tem tomado conta. Num mundo onde só narrativas importam e uma desonestidade intelectual impera. Eu oro, Espírito Santo, para que sobre um remanescente de gente honesta, fiel, que tem uma fé sincera, uma boa consciência, gente que está ouvindo a sua consciência e quando ela repreende, a pessoa responde imediatamente. Eu oro, Senhor, eu oro por um temor reverencial. Eu oro por um temor reverencial. Eu oro por temor reverencial. Eu oro para que neste domingo maravilhoso saia pessoas diferentes, renovadas, realmente convertidas, transformadas, vestidas dessa nova criatura, com a mente renovada, transformada. Gente diferente, Senhor. E que não suporta nem sequer imaginar em voltar para o mesmo lugar que sempre estiveram. Gente consciente do que tem plantado, por isso estão colhendo essa colheita. Gente consciente do que fizeram, por isso estão tendo resultados que não gostam, mas que hoje se levantam, decididas a se alinhar com o Senhor, a ter uma fé sincera e uma boa consciência. Eu abençoo o teu povo aqui em todo lugar, com uma fé sincera e uma boa consciência. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.